noite. A gente teve um pequeno probleminha técnico no programa de hoje, né? A gente tentou começar a transmissão pelo Facebook, como a gente sempre faz pelo Facebook do Página 13, mas alguma coisa aconteceu que o Facebook não deixou a gente colocar o programa no ar. Então, como foi já agora, na véspera do horário que a gente combina de entrar no ar, então a gente resolveu colocar no YouTube para não descumprir o horário e não deixar de ter o programa, mas enfim, por isso que a gente está nessa dinâmica aqui diferente do que a gente sempre faz, que é pelo Facebook, né? Então, boa noite, explicando aí esse contratempo. Esse é mais um programa antivírus, né? Nosso programa semanal sobre conjuntura da tendência petista da articulação de esquerda, que é feito por mim e por Walter. E hoje a gente vai falar sobre o tema as armas de Bolsonaro, a bateção de cabeça na direita e as duas táticas da esquerda, né? Vamos começar pela questão das armas. Esse não carnaval, que acabou de se encerrar no dia de ontem, começou com Bolsonaro fazendo alterações, né, em legislação, em decretos federais que tratam sobre posse e porte de armas. Todo mundo acompanhou aí na mídia essas alterações que foram feitas na sexta-feira, véspera de carnaval, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, né? Os decretos que foram alterados regulamentam o Estatuto do Desarmamento e algumas das principais medidas que foram implementadas por esses decretos são o seguinte: primeiro, aumento do número de armas que atiradores e caçadores podem comprar sem autorização do Exército. Né? Agora, um atirador pode comprar até 60 armas, né? Um caçador pode comprar até 30 armas. O aumento do número de armas de uso restrito, que podem ser adquiridas por militares, juízes, promotores, né? Um juiz poderia ter 4, agora vai poder ter até 6 armas de uso restrito. O aumento na quantidade de munições que podem ser compradas também, né? Agora se pode comprar até 2.000 munições para armas de uso restrito e até 5.000 balas para armas de uso permitido, né? Além disso, houve a ampliação das possibilidades de porte de armas, houve também a retirada da necessidade do registro de certos tipos de armas pelo Exército, né? Por exemplo, mira telescópica pode ser comprada com mais facilidade agora, né? O que faz aí a felicidade dos aspirantes a snipers. Então, eu acho que as medidas, né, que eu descrevi aqui como as principais medidas desses decretos de Bolsonaro falam por si, né? Na prática, vai ter menos controle, menos fiscalização e mais armas e mais munições em circulação, né? Esse é o resumo do que foi promulgado aí na sexta-feira antes do Carnaval. E aí, os setores da sociedade que são beneficiados, né, pela situação são basicamente os setores sociais médios e ricos, né, porque é preciso muito dinheiro para exercer esses direitos prometidos por Bolsonaro na campanha e agora garantidos pelos decretos, né, segundo eles dizem, direitos a ter arma, né, a ser colecionador, a ser atirador esportivo, né? Por exemplo, uma pistola Glock custa em torno de R$8.000, né? Um fuzil de assalto fabricado na Imbel pode custar até R$13.000. Obviamente, nesses setores sociais, né, nos setores médios e ricos, que o bolsonarismo recruta os principais integrantes das suas milícias privadas, né? Policiais, pessoas que frequentam clubes de tiros, né? O paramilitarismo. Então, é gente que tem grana, né? Gente que tem autorização legal para adquirir armas e munições, né? E que acredita que pessoas de bem precisam se armar para limpar o país das pessoas de mal, né? Então, é disso que se trata, em termos de efeitos práticos, a promulgação desses decretos que foram feitos aí na sexta-feira de carnaval. E aí,
quando a oposição ainda está ali patinando, né, sobre o que fazer em relação aos decretos, né, propondo medidas legislativas para tentar assustar, muito difíceis de serem emplacadas, né, como a gente sabe, ou propondo medidas para que o STF anule as alterações nos decretos, e aí o encerramento do carnaval vem agora na quarta-feira de cinzas, né, com uma nova polêmica envolvendo o que a gente pode chamar, digamos assim, de uma outra arma do governo Bolsonaro, né, os seus correligionários de extrema-direita. Estou falando do caso específico da decretação da prisão do deputado federal Daniel Silveira, né? Aquele deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, que quebrou a placa de Marielle, né, e que é um dos mais ferrenhos defensores do AI-5, da intervenção militar, do fechamento do STF e coisas afins, tipo essas aí, né. O deputado federal foi preso, né, por decisão monocrática do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decisão que depois foi respaldada pela unanimidade dos outros 11 integrantes do STF, e essa prisão foi, como muita gente deve ter acompanhado, majoritariamente comemorada e apoiada pela esquerda, né? Afinal de contas, se trata de um fascista, de um golpista explícito, né, que não deixa nenhuma dúvida sobre como ele quer ver a esquerda no Brasil e no mundo, morta e acabada, né? Isso é o que ele quer. Mas também teve, né, majoritariamente foi uma prisão comemorada, mas também teve na esquerda quem polemizasse, né, quem levantasse questionamentos sobre a situação, argumentando principalmente que a prisão poderia ser um abuso, né, ou um precedente perigoso, porque cercearia o direito de opinião em geral, atropelaria a imunidade parlamentar, além do argumento de que esse precedente poderia ser utilizado contra a esquerda, né? Por exemplo, o exemplo que eu li de alguém que questionou isso num caso de pronunciamentos de deputados de esquerda com um conteúdo revolucionário, né? Eu, particularmente, não acho razoável, né, fazer esse tipo de debate dessa situação da prisão do deputado Daniel Silveira no campo do garantismo penal ou da preservação da imunidade parlamentar. Primeiro, porque o cara cometeu vários crimes. Faz tempo que ele vem cometendo crimes, né? Isso é um fato, não é uma opinião, né? E se a gente vai relativizar os ataques que ele faz contra a ordem democrática liberal burguesa, que é disso que se trata, se a gente vai relativizar, então, por essa mesma lógica, a gente deveria também relativizar todos os outros ataques contra essa mesma ordem democrática liberal burguesa. Por exemplo, os ataques que o próprio Bolsonaro faz cotidianamente, né? Então, se a gente for seguir por esse caminho, né, de dizer que algumas afirmações, como as feitas pelo deputado Daniel Silveira, são liberdade de expressão, então a gente deveria, inclusive, retirar alguns dos pedidos de impeachment que a gente deu entrada, né? Porque, afinal, se trataria de liberdade de expressão. Sem falar que, convenhamos, né? Como disse um amigo meu, né, a revolução não está ali na esquina, e também, como disse outro amigo meu, não virá por meio de um pronunciamento de deputado na tribuna da Câmara ou num vídeo postado no YouTube, né? Aliás, essa ideia de que punir um fascista pode criar precedente para punir um revolucionário, na minha opinião, não faz o menor sentido. Primeiro porque a elite não precisa e nunca precisou e nem vai precisar de pretexto algum para punir e perseguir a esquerda, né? Essa ideia de que se a gente for moderado, de que se a gente fizer concessões, eles também vão fazer, também vão ser moderados, também vão fazer concessões para a gente, já foi desmoralizada muitas vezes pela história, né? Inclusive, para não ir muito longe, nos governos Lula e Dilma, né? A gente sabe que não adiantou de nada ser moderado, vieram para cima de nós do mesmo jeito, com o golpe, com a prisão, com a condenação ilegal do companheiro Lula. Segundo, porque eu acho que a extrema-direita não está fazendo apenas bravata
quando fala o que fala, né? Diferente de muita gente de esquerda, que faz bravata nas redes sociais, que acha excitante a possibilidade de fazer um discurso revolucionário na tribuna da Câmara, a extrema-direita não está fazendo bravata. Então, em não se tratando de bravata, eu acho que a gente tem que enfrentar com dureza, né, esse tipo de atitude lá do deputado Daniel Silveira. Então, no fundo, esse argumento de que quem é contra a prisão de Daniel, porque isso poderia ser utilizado como pretexto contra a esquerda, né? Eu acho que esse argumento, utilizar esse argumento de ser contra essa prisão por esse motivo, tem como efeito prático, na minha opinião, apenas apresentar o bolsonarismo e a esquerda como se fossem ambos extremos legítimos, né? Eu não acho que seja, melhor dizendo, não são, né? Não são ambos legítimos, nazismo e comunismo não são simétricos, né? Fascismo e socialismo revolucionário não são simétricos, né? Reação e revolução não são a mesma coisa, e tanto não são que boa parte dessa gente que posa de liberal, né, na hora do vamos ver, fica do lado do fascismo, né? Como fizeram desde 2016 aqui no Brasil, após o golpe, apoiando o golpe, a condenação e prisão de Lula, apoiando o Bolsonaro no segundo turno. Então, esse argumento, segundo o qual a gente não pode ser a favor da prisão do deputado Daniel Silveira, porque criaria pretextos que podem ser usados contra nós, inclusive me lembra certos argumentos que a gente ouviu, né, em 2019, início de 2020, sobre defender fora Bolsonaro, sobre defender impeachment, né? Muita gente naquele momento dizia que não podia, porque seria nos igualar ao que a direita fez com Dilma, né? A gente seria golpista. Assim, francamente, eu acho que é uma puta ilusão a esquerda ficar se debatendo nessa situação sobre precedentes, né, buscando coerência para uma possível situação contra nós estarmos resguardados, né? Eu acho que o contra nós já veio, né? Vai vir ainda muito mais chumbo grosso, independente de coerência e de precedentes, né? Não precisa de precedentes para isso. Então, acho que o que está em jogo nessa situação específica, né, não é apenas manter a coerência, nem apenas sermos garantistas ou criar esse ou aquele precedente, né? A gente não está diante de um extremismo legítimo, no caso desse deputado federal, né? A gente não está diante da defesa de ideias em tese, né, que possam ser consideradas legítimas. Por exemplo, fazendo uma analogia aqui, a defesa do racismo não é legítima, né? E a gente não vai deixar de dizer isso, mesmo sabendo que a direita pode tentar criminalizar a defesa da revolução, né? E aí eu acho que, diante do extremo, que o lado de lá defende, que quer nos exterminar, né? Era só o que faltava a essa altura do campeonato, depois de tudo que a gente está vivendo nos últimos 5 anos, pelo menos, a gente querer ser garantista a favor deles, né? Eu acho que não dá, né? Por isso, a minha opinião é todo o apoio a que a Câmara mantenha a prisão do criminoso fascista, né? Acho que essa deve ser a posição da bancada do PT. Foi convocada a sessão para amanhã, sexta-feira, 5 horas da tarde. O assunto deve ser resolvido, né, a votação sobre a prisão, a manutenção da prisão do deputado, e eu acho que a posição da bancada do PT deve ser pela manutenção, né? E também, além disso, todo apoio para que o Conselho de Ética determine a perda do mandato, né? Eu acho que se a gente quer travar batalhas relevantes no terreno institucional, a gente não pode ter medo de fazer duros enfrentamentos em situações limite como essa que está posta diante do parlamento e da bancada petista na Câmara, né? Agora, para finalizar, só um comentário final, que é o seguinte: apoiar a prisão do fascista, do deputado fascista, não implica em ter nenhuma ilusão com o STF, né? Zero ilusão com o STF. É óbvio que ali no STF não existe uma maioria de defensores da democracia. Essa é uma situação circunstancial e que a nossa posição deve ser de enfrentamento contra a linha que esse deputado tem sido um protagonista. E isso não significa, de forma alguma, defesa do STF, nem muito menos ilusão de que o STF seria defensor da democracia. É isso.
Ok. Bom, boa noite, Natália, boa noite a quem está nos acompanhando aqui, a mais essa edição do Antivírus. Reiterar o que a Natália explicou, a gente está fazendo a transmissão pelo YouTube, porque quando a gente foi fazer a transmissão pelo Facebook, apareceu uma mensagem dizendo que a gente não poderia fazer porque o nosso conteúdo havia sido denunciado por alguém. Nós não verificamos se isso foi uma falha ou é um problema mesmo, transferimos para o YouTube e estamos aqui cumprindo a nossa tarefa semanal. Eu queria começar complementando algo que a Natália disse, né? A começar por esse último ponto que ela abordou. Por qual motivo o Alexandre Moraes mandou prender o deputado Daniel Silveira, certo? Acho que é esse o sobrenome do cidadão. Eu recomendo fortemente, mas fortemente mesmo, que vocês assistam o vídeo que serviu de pretexto para a prisão. São mais ou menos uns 20 minutos. É uma coleção de ofensas contra a esquerda, é uma coleção de ofensas contra o Supremo Tribunal Federal e contra os seus integrantes, né? Com a exceção do Fux, que é preservado. Tem uma infinidade de ofensas pessoais gravíssimas para algumas pessoas, né? Ofensas políticas e 2 acusações diretas em relação a ministro que vende sentença e a ministro que teria vínculos com o PCC. Então, é um vídeo definitivamente duríssimo. E tem a cereja do bolo. O deputado pergunta por qual motivo o corajoso ministro do Supremo Tribunal Federal não manda prender o general. E cá entre nós, essa pergunta deve ser feita mesmo. Porque, claro, esse cidadão é um fascista. Na Câmara tem vários. Agora, na cúpula das Forças Armadas também tem, com uma diferença. O Vilas Boas é réu confesso. Réu confesso. Tem que prender. Bom, seja como for, o vídeo gravado pelo deputado tem jeito de provocação armada. Tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe ao certo, mas uma coisa é certa, como disse a Natália, 0 de confiança no Supremo Tribunal Federal, 0. O que move eles, a começar pelo Alexandre Moraes, não é a justiça, não é a democracia, não é a Constituição. Se fosse, o golpe poderia ter sido barrado com a ajuda deles várias vezes desde 2016. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal achou por bem pesar a mão neste momento com este deputado, é porque isso faz parte de uma queda de braço entre eles. Outra questão sobre a qual eu gostaria de falar é sobre o tema: deputado pode ser preso? Sim, a Constituição diz que sim, desde que em flagrante de crime inafiançável, e a Câmara dos Deputados tem que resolver sobre a prisão por maioria em 24 horas. Está na Constituição Federal de 1988, artigo 53, parágrafo 2º, né? Esse artigo determina que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas também estabelece, né, o texto da Constituição também estabelece, que eles não podem ser presos, mas salvo em flagrante de crime inafiançável. E diz assim: nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Isso é o que está na Constituição. E o que é inafiançável? Os crimes considerados hediondos, crime de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, participação em grupos armados contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. O Alexandre Moraes citou na decisão dele 5 artigos da famigerada Lei da Segurança Nacional para justificar a prisão, assim como citou os artigos 5, 34 e 60 da Constituição, que falam de propagação de ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado democrático, à separação de poderes. Claro que a gente tem que ficar preocupadérrimo com essa referência à Lei de Segurança Nacional, né? Especialmente quem defende que o Brasil precisa de uma revolução. A gente tem que ficar preocupado, porque a Lei de Segurança Nacional ela precisa ser revogada. Ela foi concebida e está escrita para ser um instrumento contra a esquerda e contra o povo. Não contra a extrema-direita, não contra o neofascismo, não contra as elites. Mas, voltando ao ponto, é a Constituição que diz que pode ter prisão de parlamentar.
cabendo verificar se a imunidade parlamentar se aplica ao caso e se o parlamentar em questão cometeu tal crime inafiançável. Eu quero lembrar que não faz muito tempo o senador Delcídio Amaral, que na época era do PT, foi preso e depois foi cassado com base numa gravação. E confiram, tem gente que hoje critica a prisão do Daniel e ontem defendeu a prisão do Delcídio. Porque supostamente deve achar que aquilo que o Delcídio falou numa gravação seria crime continuado, flagrante, inafiançável, que seja isso que o fascista falou, não é, né? Bom, há opiniões diversas entre os especialistas, mas mesmo os favoráveis à prisão reconhecem que a decisão da prisão é aquela decisão no limite da lei, né? No limite da lei. Por exemplo, tem muita gente que diz que não se aplica flagrante a essas declarações do vídeo. Pode ser. E como já foi dito, pode ser também que as motivações reais do Supremo tenham sido outras. Agora, convenhamos, se a prisão não tivesse ocorrido, não aconteceria nada, absolutamente nada. Toda a esquerda ia pedir a cassação do sujeito e nada ia rolar. Aliás, a imprensa tem dito que esse deputado é um especialista em se livrar de pedidos de prisão. Então, vamos combinar? Aqueles que falam não deveria ter sido preso, é a Câmara que deveria... Ok, mas isso é igual a não acontecer nada. Aliás, eu pergunto, a Comissão de Ética e esses deputados que estão envolvidos em crimes vão votar a favor da cassação dele? Vão encaminhar? Vão apoiar a prisão? Vamos acreditar nisso? Segunda questão que eu queria destacar é que não é esse episódio isolado. Desde 2016, a gente está no limite da lei, tanto na briga da direita contra a esquerda, quanto na briga da direita contra a direita, o judiciário passou a ser utilizado como instrumento de guerra. Sem falar que, desde sempre, para grande parte do povo, o chamado garantismo é para inglês ver. Quanta gente está no presídio, por exemplo, cumprindo pena que não transitou em julgado? Por outro lado, vem a questão, estaria certo invocar a Lei de Segurança Nacional? Claro que, na nossa opinião, não está certo, não. Claro que a Lei de Segurança Nacional precisa ser revogada e precisa ser substituída por uma lei de defesa da democracia. Mas, atenção, o fato dessa lei ser uma bosta é um problema de quem a invoca, o Alexandre Moraes, e de quem a defende. Por ironia, o mesmo Daniel Silveira, né? Porque quem defende a ditadura defende a Lei de Segurança Nacional, em nome da qual ele foi preso. Mas isso é um problema nosso? Nós que fomos vítimas do Daniel e do Alexandre e da Lei de Segurança Nacional, agora a gente tem que entrar na briga entre eles e pedir que eles se comportem bem? Veja que não faz o menor sentido. É de um republicanismo tão bobinho, né? Gente, olha, vocês estão brigando entre vocês, agora vocês se comportem, porque invocar a Lei de Segurança entre vocês, deveríamos, eu pergunto, por causa da Lei de Segurança Nacional ser contra a prisão? Na boa, vamos ser práticos. A Câmara vai votar. Se a Câmara decidir que ele deve ser solto, vai ser uma vitória da extrema-direita. Não vai ser uma vitória da Constituição, não vai ser uma vitória da Justiça, não vai ser uma vitória do republicanismo, vai ser uma vitória da extrema-direita, que vai receber esse cara como herói dando tiro para o alto com algumas das armas que foram citadas aqui. Então, isso posto, vamos ao ponto das armas de fogo, por sinal, né? Depois que o Bolsonaro editou seus decretos, correu nas redes sociais um burburinho segundo o qual esses decretos faziam parte dos preparativos para um golpe em 2022. Eu considero que essa interpretação é, ao mesmo tempo, pessimista e otimista. Ela é pessimista porque quem fala isso acredita que Bolsonaro vai chegar inteiro em 2022 e em condições de disputar as eleições. É gente que desistiu de lutar pelo impeachment. É gente que acha que não tem mais jeito. Então, já trabalha com a ideia de que ele vai chegar em 2022. Mas, ao mesmo tempo que é pessimista, é também otimista. Pois quem fala isso, que o Bolsonaro editou essas armas para preparar as condições de um golpe em 2022, está supondo que o Bolsonaro vai perder as eleições de 2022 e, por isso, ele vai ter que dar um golpe. Quem disse que ele vai perder? Bom, há também quem acha que esses decretos são, na verdade, uma ameaça contra o monopólio da violência pelo Estado. É gente que começou com Marx e está terminando em Max Weber, né? Quem pensa isso devia completar o raciocínio.
Quem exerce o monopólio da violência são as Forças Armadas, inclusive seu braço auxiliar, que são as polícias militares. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, o Bolsonaro supostamente estaria armando milícias privadas para enfrentar as Forças Armadas. E é óbvio, o passo seguinte é pedir que as Forças Armadas cumpram seu dever, que garantam o monopólio da violência, etc. Eu quero dizer que eu ouvi este raciocínio ser desenvolvido por um ex-ministro da Justiça e ex-governador de Estado num programa há 2 dias atrás. Então, não estou aqui especulando. Quem pensa desse jeito não quer ver, na minha opinião, 2 coisas óbvias. Primeiro, não é de agora que tem armamento pessoal circulando nas ruas em grande quantidade. Esse armamento não visa enfrentar as Forças Armadas. Aliás, essas pessoas sabem muito bem que armas sem treinamento e sem capacidade operacional tática não servem para nada. Quero lembrar, aliás, que em 2005, mais de 60% dos eleitores votaram a favor da liberação da compra de armas. Ponto 2. Hoje, as Forças Armadas estão com Bolsonaro, não contra ele. Elas podem, no futuro, se virar contra Bolsonaro? Claro que podem. Mas a filosofia que tomou conta dos quartéis é a mesma que inspira o Bolsonaro. Aliás, uma prova disso está no famoso general Vilas Boas. Um dos acontecimentos desses dias foi a repercussão de um livro de entrevista com o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, em que ele confessa as ilegalidades que cometeu para evitar a continuidade do PT no governo. Ilegalidades nas quais ele confessa contou com o apoio ativo e passivo, mais ativo que passivo, da cúpula das Forças Armadas. O livro chama General Vilas Boas, Conversa com o Comandante. É da FGV Editora. No livro, o general confessa o crime. Ele diz que no dia 2 de abril de 2018 ele discutiu com a cúpula do Exército a ideia de soltar um tweet criticando e ameaçando o Supremo Tribunal Federal, que em 2 dias ia julgar um pedido para evitar a prisão do Lula, que estava condenado em segunda instância naquele caso ridículo lá do triplex do Guarujá. Para quem não lembra, o Vilas Boas soltou 2 mensagens, abre aspas, nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. E a segunda foi, abre aspas, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. O inacreditável dessa história é que ele conta que a cúpula das Forças Armadas passou um dia debatendo esse texto. Se fosse no jornal, estava tudo demitido por incompetência absoluta. Mas vamos lá. O que aconteceu? A maior parte do Supremo Tribunal Federal se dobrou, entendeu o recado e se abaixou. Entre os que se dobraram, tem o famoso ministro Fachin. 3 anos depois, sai esse livro e o Fachin agora entendeu. Ele não tinha entendido, ele agora entendeu. Veio com legenda no livro. E ele disse que era intolerável, agora, a tentativa por parte dos militares de tentar pressionar a corte em 2018. Aí, o mesmo general Vilas Boas reagiu a esse comentário do Fachin agora e disse simplesmente assim, 3 anos depois, fecha aspas. Aí, bom, o Gilmar Mendes reagiu no tweet, porque virou uma... reagiu dizendo a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Esse foi o cara que impediu a posse do Lula como ministro. A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes. Vamos lembrar, não vamos esquecer quem é esta gente que posa de democrata. Fala de se respeita a separação dos poderes. Foi ele que impediu a posse do Lula naquele episódio que todo mundo lembra. E ele continua. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico. Ditadura nunca mais. Deboche mesmo, cá entre nós, foi o Supremo Tribunal Federal ter feito o que fez em 2018. Não com o apoio do Gilmar, é verdade, mas o Supremo fez. Aliás, se Fachin descobriu que Vilas Boas cometeu um crime, que tal mandar prender o criminoso? Ou será que prescreveu? Em resumo,
A gente começou a falar do decreto das armas, de armas de posse individual, mas vamos lembrar que, nesse momento, as principais armas do cavernícola são a Marinha, a Aeronáutica e, principalmente, o Exército. As 3 armas. Essas são as principais armas, né? Portanto, quem acha que nosso problema são as milícias privadas e que nossa solução é chamar à razão as Forças Armadas, eu recomendo olhar ao redor e ver as coisas como elas são. A maioria das Forças Armadas está com os caras institucionalmente. E, por outro lado, quem acha que nosso problema são as milícias privadas e que nossa solução é a autodefesa, devia parar de fazer bravata e pensar. O nosso problema é muito, mas muito maior. E nosso problema só vai ter solução se a classe trabalhadora entrar em movimento, se a esquerda recuperar a maioria na classe trabalhadora, e se a gente lembrar que a luta pelo poder vai muito além do parlamento, dos governos e das eleições. E tem motivo de sobra para o povo se movimentar. Tem o tema da vacinação, o desemprego, a inflação, o fim do auxílio emergencial, etc, etc. Aliás, a popularidade do Bolsonaro, embora siga alta, levando em consideração o estrago que ele causa, já não é tão alta quanto já foi. Existe espaço para lutar pelo impeachment. É um erro dizer não vamos lutar porque não vai dar. O país está numa crise brutal. Como é que não vai dar? Por esse raciocínio de que não tem tempo, logo, logo a gente vai descobrir que a direita vai usar esse raciocínio para outras coisas. O tempo é político, o tempo é da correlação de forças, o tempo é da necessidade. Este governo já matou mais de 200 mil pessoas e matará outras tantas. Então, é uma obrigação lutar pelo impeachment, é uma obrigação pressionar o Congresso e tentar virar a correlação de forças, não esperar, não se dobrar a fatalidade, porque se dobrar a fatalidade pode significar criar o terreno para o cidadão chegar vivo em 2022 e ganhar. Né? Existe espaço para lutar pelo impeachment, existe espaço para lutar pela anulação das condenações do Lula, para que ele recupere seus direitos políticos. E existe espaço para que a esquerda cresça. E, nesse sentido, uma boa notícia, que está no nosso título de hoje, é que, além das armas do Bolsonaro, tem a bateção de cabeça da direita. Nós já falamos do conflito entre o Supremo e a extrema-direita, vamos falar também de outros conflitos do lado de lá, né? A relação entre o Bolsonaro e o Mourão, que está de ruim a pior, tem o conflito entre o Supremo Tribunal Federal e a Lava Jato. Nós vamos lembrar sempre que a Lava Jato de Curitiba morreu, mas o lavajatismo segue vivo, né? Segue vivo como concepção e segue vivo como operação de outros ramos do judiciário, como ficou claro nos ataques que têm sido feitos contra nós, mesmo nesses últimos dias. E por isso a gente tem que lembrar, faz parte disso lembrar, como sempre, que o fato do Supremo, eventualmente, aprovar, aceitar o habeas corpus, acolher o habeas corpus do Lula e declarar que o Moro é suspeito, não é garantia de devolução dos direitos políticos do Lula, porque está em marcha uma operação para dizer que ele foi condenado no caso 2 e, portanto, continuará com os direitos políticos impedidos, bloqueados. Por esses e por outros motivos, como disse a Natália, nós não podemos criar ilusões no Supremo Tribunal Federal, nem ficar achando que ali tem amiguinho nosso. Nada impede o Supremo de ficar bem na fita agora contra o deputado fascista e ali na frente manter o Lula sem direitos, né? Mas, enfim, voltemos às brigas dentro da direita. Outro foco de conflitos importante é dentro da direita tradicional. O principal desses conflitos é uma sequela da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia deve sair do DEM, o Dória está tentando atrair o Maia para o PSDB, ao mesmo tempo o Dória busca expulsar Aécio Neves do PSDB, ao mesmo tempo Bruno Araújo é reconduzido à presidência do PSDB, derrotando o Dória. Parte importante dos tucanos votou no Arthur Lira e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, está sendo cogitado candidato à presidência do PSDB, candidato à presidência da República pelo PSDB, exatamente pretextando que é preciso ter uma linha mais light frente ao Bolsonaro. Portanto, a candidatura Dória presidente não anda bem dentro do próprio partido dele. E o Luciano Huck, esse, por sua vez, está pensando em sair do DEM. O Luciano Huck está conversando com o PSB através do rapaz de Recife, tá certo? Assim como está conversando com o PV, com a Rede, com a Cidadania. Mas o PSB está conversando com o Huck, mas também está conversando com o PCdoB do Flávio Dino. Ou seja, pode acontecer de tudo, inclusive
Nada. Até porque tem gente no PSB e no PCdoB que também sonha numa articulação com Maia, com o próprio Luciano Huck. O ACM Neto está tentando manter o Luciano Huck no DEM, e, ao mesmo tempo, no DEM tem quem fale na candidatura à presidência da República do ex-ministro da Saúde, Mandetta. Mas o DEM, no qual se fala de um candidato a presidente, está próximo do governo, por conta do ACM Neto ser muito amigo daquele João Roma, que é dos republicanos, e está juntinho do Bolsonaro agora. E ainda tem o Ciro Gomes. Enfim, uma confusão dos diabos nessa seara do MDB, do DEM, do PSDB, a busca de uma candidatura competitiva contra o Bolsonaro e contra o PT. Projeto esse que atrai setores do PDT, do PSB e do PCdoB. Frente a essa grande confusão, o PT tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A vantagem é que nós somos, de longe, o partido melhor posicionado para enfrentar 2022. E a desvantagem é que muita gente do PT ainda não entendeu que a próxima eleição presidencial não depende principalmente de quem for o candidato, nem depende principalmente das alianças. O resultado da próxima eleição presidencial depende principalmente do que nós fizermos desde agora na organização e mobilização popular. Aliás, mesmo que a gente venha a ganhar em 2022, o destino de um futuro governo petista vai depender do que fizermos desde agora, na luta, na organização e mobilização popular. E se não houver uma grande onda de lutas sociais em 2021, a tendência é que a próxima eleição presidencial seja um 2020 piorado. Claro que luta social não depende da vontade de um partido, mas se o principal partido de esquerda do país está recuado, isso afeta a capacidade de luta de uma parte do povo. E um problema é que no PT continuam existindo duas táticas, duas estratégias, duas políticas. Uma delas, que hoje ainda é majoritária no nosso Diretório Nacional, continua acreditando que nossa vitória passa por uma aliança com um pedaço do lado de lá. E, por conta disso, subestima, não no discurso, mas principalmente na prática, o papel da luta social, o papel da auto-organização do povo, o papel do confronto de projetos de longo prazo, o papel da disputa ideológica. Se isso não mudar, ao menos no curto prazo, nosso destino vai estar traçado. O governo federal vai continuar nas mãos da direita golpista, seja de que facção for. Mas não precisa ser assim. A situação do país está muito difícil. Mortos por conta da situação sanitária, vacinação sem perspectiva, desemprego crescente, inflação crescente, miséria crescente, fome crescente. E isso é base objetiva para a retomada da luta. Mas vamos ficar esperto. Pode ser também base para um endurecimento. Aí tem a ver com as armas de Bolsonaro. Por isso é preciso correr contra o tempo. É isso. É isso, gente. Obrigada, Walter. Tivemos hoje aí quase 100 pessoas acompanhando no YouTube, então, apesar do nosso problema técnico de não ter conseguido transmitir onde a gente sempre tem feito, que é o Facebook, acho que a gente conseguiu um alcance aí razoável na média do que a gente tem feito no Facebook. Acho que cumprimos a tarefa de hoje, falando aí sobre as armas de Bolsonaro, os conflitos na direita e o papel da esquerda nesse cenário. Com isso, a gente encerra o programa Antivírus. Walter, quer fazer uma divulgaçãozinha dos nossos cursos de fevereiro, da ELAP? Ok. Para quem não conhece, existe uma instituição chamada Escola Latino-Americana de História e Política, existe desde 2018. A gente tem trabalhado num esquema de cursos virtuais agora. É uma escola bem ampla, tem professores que são do PSOL, professores que são do PCO, professores que são do PCdoB, professores que são do PT, da Consulta Popular, de outras organizações políticas e sociais. E a gente tem uma programação de cursos esse ano. Está em curso, neste momento, um curso sobre frentes, né? Sobre frentes e alianças. Hoje, inclusive, tem a aula da professora Ana Prestes. Depois começa, semana que vem, o curso de leitura dirigida de O Capital. E já em março, a gente tem um curso sobre vida e obra do Mao Tse-tung, do Xu Enlai, do Deng Xiaoping. É um curso introdutório à China. Está prevista a última aula da professora Dilma Rousseff
sobre os destinos futuros da China. Depois tem um curso sobre os 100 anos da nova política econômica. Enfim, é uma programação bastante intensa. Vocês podem ir no site da ELAP, vale a pena. E a gente tem feito um esforço muito grande aí para oferecer formação política. Essa é a ideia. É isso. Boa noite, pessoal. Até a próxima.